Antes de começarmos essa história cheia de mistério, paixão e reviravoltas, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Não esqueça de comentar e compartilhar com seus amigos. Assim você ajuda a espalhar essa história que vai mexer com seu coração. Agora, prepare-se para se envolver nesse romance intenso que você jamais vai esquecer. Você vai me odiar. Mas no fim, vai me amar. Meu pai me entregou a um homem frio. Arrogante. Ele jurou nunca me amar, até que algo inesperado aconteceu. Eu me chamo Isadora. E hoje conto como cai nas mãos de um príncipe de gelo. Quando meu pai decidiu me oferecer a outro como se fosse mercadoria, senti um abismo abrir sob meus pés. Um corredor escuro. Uma carruagem rangendo nomeações. O frio da madrugada entrando por cada fresta. Meu coração disparou. Eu sabia, já não havia volta. O homem me esperava. Estátua de pedra à meia luz. Pele alva, traços cortantes. Vestia-se como se o mundo fosse sua corte e ele, rei supremo. Quando me viu, seus olhos frios percorreram meu rosto com indiferença brutal. Ele nunca me daria afeto. Jamais beijaria meus lábios. Jamais me faria sorrir. Mas naquele instante, tudo mudou. Eu ouvi uma voz, suave, quase nenhuma, sussurrar dentro de mim: sobreviva. E decidi, não seria refeição para seu gelo. Seria fogo. Os primeiros dias foram um deserto emocional. Silêncios longos. Olhares recriminadores. Ele impôs a casa, a rotina rígida, ordens curtas como lâminas. O ar cheirava a madeira antiga, a tensão. Cada passo ecoava nos corredores altos, preciso. Eu respirei fundo. Decidi entender aquele castelo de aço. Um dia, ele me conduziu ao jardim proibido. Havia uma roseira escarlate florescendo em meio à neblina matinal. A cor da paixão contra o cinza eterno. Ele apontou a flor, sem emoção aparente. Cuide disso, disse, e voltou-se abrupto. Meu coração estremeceu. Ele não pediu nada a ninguém antes. Pediu a mim. Naquela noite, molhei a terra úmida com minhas lágrimas contidas. O perfume das rosas se misturou ao cheiro de chuva nas pétalas. Apertei a terra com os dedos trêmulos e prometi a mim mesma: sobreviver é cuidar, é lutar, é amar onde não esperam. A cada amanhecer, ele me observava de longe. Eu regava as flores. Ele cruzava o salão com a capa negra esvoaçando. O silêncio entre nós enchia a casa como um manto pesado. Mas algo mudou. Ele passou a me olhar. Não mais como punidor ou senhor, mas como vigilante de algo que não podia controlar. Então, um trovão explodiu no dorso de uma tempestade à tarde. Raios riscavam a janela, trovões faziam as colunas vibrarem. Ele estava comigo no corredor. E, pela primeira vez, tocou meu braço, breve, acidental, mas elétrico. Só por um momento. Mas o mundo parou. Meu coração explodiu. E ele? Ele recolheu a mão, como se a queimasse. Mas seus olhos tremeram. Aquelas gotas de chuva escorreram pelo vidro. Cada gota carregava um arrepio, uma promessa. Eu me aproximei. Nesse instante, nosso olhar se cruzou. Ele se distanciou, mas algo profundo brilhou: medo. Medo de sentir. Eu disse: você não me conhece. Ele permaneceu em silêncio. Dias depois, encontrei um diário trancado. Um caderno de capa dura, esquecido entre volumes empoeirados. Era dele. Ele registrava memórias sombrias de infância, sonhos despedaçados, cicatrizes que jamais cicatrizaram. Eu li cada linha com os dedos trêmulos, lágrimas silenciosas. Ele só amava quem não podia mais abraçar. Quando toquei o diário pela segunda vez, ele me viu. Seu rosto virou tempestade. Você invadiu a minha dor, ele disse. Eu tremi. Quero entender, não usar. Ele fugiu. Fechou-se no quarto mais alto da torre. E a torre era o seu coração, trancado, impenetrável. Passei dias plantando sorrisos disfarçados no jardim. Vestia-me de paciência,
de leveza. A roseira cresceu e começou a abrir botões. Ela exalava perfume doce e provocador, lembrando que a beleza nasce na luta. Ele passou a caminhar ali, fora dos salões, sob o céu cinza. Um gesto, evitar os olhos. Mas às vezes, por frações, olhar. Sempre voltar o rosto. Então, uma madrugada gelada, ouvi um grito surdo. Ele chorava sozinho. No meio do salão, ajoelhado diante das pétalas caídas. O vento chicoteava as cortinas. Eu me aproximei, pés descalços sobre o chão frio. Ele se virou. Suas lágrimas misturavam-se à chuva que jorrava pela janela entreaberta. Eu nunca pedi para amar, ele sussurrou. A voz era baixa, quebrada. Eu me sentei ao seu lado, silenciosa. Suas mãos tremiam. As minhas, querendo tocar, mas receosas. O silêncio gritou mais que 1000 palavras. E pela primeira vez, ele suspirou. E permitiu um traço de respiro humano. Uma brisa invadiu o salão. O cheiro da terra molhada, da flor escarlate, da chuva e do medo. Tudo se misturou. O tempo desacelerou. Ele ergueu os olhos, véu de gelo derretendo, gota a gota. E me viu. Realmente me viu. Eu sorri sem som. Aproximação lenta. Inesperada. Meus dedos roçaram os dele, frio e calor ao mesmo tempo. Ele não se afastou. Ele não podia. Foi a primeira vitória silenciosa do amor. O coração dele, selado por promessas de jamais amar, estremeceu. E no meu peito, a certeza, sobrevivi para isso. Para que ele sentisse. Para que ele lutasse. Para que ele aceitasse que me amava, apesar de tudo. No nascer do sol, ouvi-o dizer, quase em voz inaudível, eu te protegerei. E ele nunca protegeu ninguém. Então, caí no queixo do precipício dela. Será que estou realmente apaixonado? Foi um suspiro, uma promessa velada. E a rosa escarlate florescia, indiferente à tempestade, mostrando que até do gelo nasce o fogo. Você vai me odiar. Mas no fim, vai me amar. Assim começa nossa história. Na manhã seguinte, algo mudou no ar. Ele não me esperava no jardim. Não passou pelos corredores com o manto negro. A casa parecia mais vazia do que nunca. O silêncio doía. Procurei por ele, no salão principal, nos corredores de pedra fria, na biblioteca empoeirada. Nada. Encontrei-o finalmente na estufa. Estava ajoelhado, mexendo na terra com as mãos nuas, como se cavasse o próprio passado. Seus olhos estavam vermelhos. O orgulho, trincado. Por que está aqui? Ele perguntou, sem me olhar. Por que você está? Ele apertou os olhos, como se minha resposta doesse. Eu pedi para você ficar longe. Mas você nunca pediu com o coração. Foi a primeira vez que ele me encarou sem armadura. Por um segundo, vi o menino por trás do homem. Assustado. Perdido. Desejando algo que passou a vida inteira negando. Você acha que me ama? Ele riu, um riso curto e amargo. Você não sabe quem eu sou. Aproxei-me. Senti o cheiro da terra úmida e do suor frio em sua pele. Meu coração batia alto, mas minha voz saiu firme. Então me mostre. Ele segurou minha mão. Forte. Rápido. Como se quisesse me afastar, mas não tivesse mais forças. Não posso. Silêncio. Já perdi quem eu amava. Não arrisco de novo. E se amar for exatamente o que vai te salvar? Ele me soltou. De novo, fugiu. E eu, fiquei ali. No meio da estufa. Com a terra, as rosas e uma certeza cravada no peito. Ele estava lutando contra mim. Mas também contra ele mesmo. Naquela noite, um baile aconteceu. Uma comemoração da qual eu sequer sabia. Salões iluminados. Músicas de corda ecoando pelos tetos altos. Convidados. Roupas brilhantes. Fui deixada no quarto. Nenhum convite. Nenhum vestido. Nenhuma explicação. Mas eu fui assim mesmo. Entrei no salão com um vestido simples, mas meu olhar era de guerra.
A música parou por um instante. Todos me observaram. Surpresa, julgamento, desprezo. Ele me viu. Seus olhos congelaram. Não esperava. Não queria. Mas algo nele vibrou. Aproximou-se. Olhos nos meus. Disse, entre os dentes: você não devia estar aqui. Sua casa. Seu baile. Mas meu coração. As pessoas olhavam. E mesmo assim, ele estendeu a mão. Tocou minha cintura. Me puxou para dançar. O salão inteiro silenciou. A melodia recomeçou, e nós giramos. Seus olhos não fugiram dos meus. Seus dedos, firmes. O calor entre nossos corpos quebrava a distância construída com 1000 muros. Sabe o que está fazendo? Ele sussurrou em meu ouvido. Sei. E você também. Giramos. E em meio ao redemoinho de luzes, tecidos e julgamentos, ele sorriu. Pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas real. Na última nota, ele me soltou. Mas seus olhos ficaram colados aos meus. Algo quebrara entre nós. Um muro. Uma muralha. Horas depois, a casa estava quieta. Fui ao jardim. As rosas estavam abertas. A brisa noturna trazia perfume e silêncio. E então, ouvi seus passos atrás de mim. Você me feriu hoje. Por que dancei com você? Por que você me fez querer continuar dançando? Ele se aproximou. Cada passo, uma confissão. Seu olhar ardeu nos meus lábios. Suas mãos, trêmulas, tocaram meu rosto com reverência. Eu disse que nunca amaria. Você mentiu. E então, ele me beijou. Devagar. Como quem teme o próprio desejo. Depois com força. Como quem já não pode conter. O mundo sumiu. Só havia a boca dele na minha. O gosto de vinho, terra, e tudo que ele escondia. Quando o beijo cessou, ele encostou a testa na minha. Respirava como se tivesse corrido 1000 léguas. Isso não devia ter acontecido. Mas aconteceu. Ele me afastou. Os olhos de novo frios. Durma. Amanhã tudo volta ao normal. Mas nada seria normal de novo. Naquela madrugada, algo invadiu meus sonhos. Uma mulher. Alta, envolta em névoa. Com olhos prateados. Ela me dizia algo que não conseguia entender, até que seus lábios pronunciaram. Você vai descobrir quem ele realmente é, e vai doer. Acordei com o peito apertado. O luar entrava pela janela. Algo estava vindo. E eu ainda não sabia que amá-lo teria um preço. Mas o coração já tinha escolhido. Mesmo que o fim fosse ruína. Amanhã chegou com o céu em cinzas. Ele não apareceu no desjejum. Nem nos corredores. Nem no jardim. O criado apenas disse. Ele partiu ao amanhecer. Assuntos urgentes. Mas eu sabia. Era fuga. Passei o dia com a sensação de abandono grudada na pele. A casa parecia suspensa no tempo. As paredes murmuravam promessas quebradas. As flores, silenciosas, como cúmplices de um segredo. À noite, voltei à estufa. O cheiro da terra me acalmava. A rosa escarlate, nossa rosa, começava a perder pétalas. Uma dor cortante atravessou meu peito. Porque ele fugia, se já me tinha. Horas depois, algo me chamou à biblioteca. O diário. Ainda estava lá. Escondido, trancado, mas agora com uma página marcada. Como se tivesse sido deixado ali por vontade. Abri com mãos trêmulas. Era uma carta. Não assinada, mas com a caligrafia dele. Se eu pudesse amar, seria você. Mas meu sangue carrega maldição. A cada geração, um de nós se torna sombra. Eu já fui marcado. E quando a marca despertar, não restará nada de mim. Fuja de mim enquanto ainda sou seu. O papel caiu das minhas mãos. Maldição. Era isso que ele escondia? Corri pelos corredores. Precisei vê-lo. Precisava entender. Mas ele ainda não voltará. Passei a noite em claro. O castelo parecia respirar, uma respiração inquieta, tensa, sussurrante. No dia seguinte, fui até os criados.
Consegui arrancar um nome, a Torre da Névoa. Um lugar do qual ninguém falava. Onde ninguém ia. Diziam que o sangue dele vinha de lá. Esperei o anoitecer. Roubei um cavalo. A floresta era densa, úmida, cheia de ruídos que me faziam tremer. Os galhos pareciam braços tentando me impedir. Mas continuei. A cada passo, a imagem dele me guiava. Cheguei à torre na metade da madrugada. Alta, negra, coberta de eras e silêncio. Lá dentro, encontrei o que nunca esperei. Pinturas. Livros antigos. Um salão congelado no tempo. E no centro, um espelho coberto por véu carmesim. Toquei o véu. O espelho vibrou. E me mostrou, ele. Mas não como o conhecia. Seus olhos estavam negros. Sua pele, pálida. Um brilho estranho no olhar. Sedento. Perigoso. E atrás dele, um vulto. Uma figura idêntica a ele, mas distorcida. Um reflexo corrompido. Ele era dois. Um, ainda humano. Outro, algo além. Caí de joelhos. O espelho se partiu ao meio. Um som cortante ecoou pela torre. E eu soube, ele também sentirá. Voltei correndo. A floresta parecia devorar meus passos. Mas meu coração era mais rápido. Quando cheguei, a noite já cobria tudo. O castelo estava em silêncio. Até que ouvi um grito. Alto. Brutal. Corri pelos corredores. Subi escadas. Até encontrá-lo, ajoelhado no chão do salão, segurando a cabeça, como se estivesse em guerra consigo mesmo. Me aproximei. Ele se virou, e seus olhos não eram os mesmos. Negros. Sem luz. Mas quando me viu, algo brilhou por dentro. Você não devia estar aqui, ele murmurou com voz rouca, como se falasse com 1000 vozes ao mesmo tempo. Estou. Porque você precisa de mim. Ele gemeu. Caiu para o lado. Segurei-o. Suas mãos estavam frias. Tremendo. Está despertando, ele disse. A sombra. Está vindo. Lute. Por mim. Por você. Pela nossa Rosa. Ele me olhou. Os olhos escuros vacilaram. E ali, por um instante, o homem que me beijou, voltou. Você é a única coisa que me âncora. Abracei-o forte. Quente. Ele tremeu em meus braços. E naquele abraço, o gelo dele chorou pela primeira vez. Mas eu sabia, o pior ainda estava por vir. Porque o amor estava nascendo. E o amor atrai a sombra. Os dias que se seguiram foram um campo de batalha silencioso. Ele lutava contra algo invisível, um monstro interno que arranhava sua alma. Seus olhos negros apareciam cada vez mais, engolindo a luz que eu tanto desejava alcançar. Eu não o deixava sozinho. A cada noite, segurava suas mãos geladas, prometendo que não importava o que viesse, eu estaria ali. Ele, por sua vez, se debatia entre o homem que queria ser e a sombra que ameaçava consumir tudo. Numa dessas noites, a tempestade caiu sobre o castelo. Relâmpagos rasgavam o céu e trovões trovejavam como se o próprio inferno tivesse chegado. Ele apareceu na porta do meu quarto, molhado, olhar feroz e despedaçado. Não posso mais esconder o que sou. Aproximei-me devagar, o cheiro da chuva misturado ao dele me embriagava. Me mostre. Ele hesitou. O silêncio se alongou, pesado como o tempo. Então, com um gesto brusco, tirou a capa negra, revelando marcas profundas e brilhantes que serpenteavam pela pele como tatuagens vivas. Era como se seu corpo estivesse em chamas silenciosas. Isso é a maldição, ele murmurou. Está em mim. Me consome. Se eu me entregar, ela vence. Eu toquei aquelas marcas, sentindo um calor estranho, um convite perigoso. E se a única maneira de vencer for com amor? Ele me olhou, surpreso, quase incrédulo. Amor não cura sombras, mas pode iluminar os cantos mais escuros. Aproximei-me, nossas respirações se misturando. Meu coração batia acelerado, não só pelo medo, mas pelo desejo intenso que crescia dentro de mim. Ele segurou meu rosto com mãos trêmulas,
quase me afastando, mas não o fez. Seus lábios roçaram os meus, um beijo lento, provocador, cheio de promessas não ditas. No momento em que nossos corpos se tocaram, a tempestade lá fora pareceu acalmar. Um silêncio pesado, carregado de esperança e medo, tomou conta do quarto. Ele sussurrou, entrecortado: "Se vamos cair, que seja juntos." E eu soube, naquele instante, que o jogo não era apenas contra a maldição, mas contra o medo de amar e ser amado. Naquela noite, sob as luzes trêmulas da lareira, nossos mundos colidiram. Ele, com sua dor e arrogância, eu, com minha coragem e determinação. O frio da maldição tentava invadir cada espaço, mas o calor do nosso toque era mais forte. "Eu vou te amar", ele disse, voz rouca, "mesmo que isso me destrua." E eu, com o coração em pedaços, sorri. Porque naquele momento, o impossível começou a acontecer. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada entre luz e sombra. Ele tentava controlar a escuridão que brotava dentro dele, e eu me tornava seu porto seguro. Cada sorriso que ele me dava parecia arrancado de uma batalha silenciosa, cada toque seu carregava uma intensidade quase dolorosa. Uma tarde, enquanto o sol filtrava-se pelas janelas em mosaicos dourados, ele me levou para um lugar escondido no jardim, uma pequena fonte de pedra, coberta de musgo e flores silvestres. "Este é o único lugar onde me sinto em paz", disse ele, a voz baixa, quase um segredo. Aproximei-me devagar, sentindo o calor do seu corpo, tão perto, e ainda assim distante. Ele segurou minha mão e, pela primeira vez, sem hesitação, entrelaçou nossos dedos. O toque era firme, desesperado por conexão. "Não quero perder você para a escuridão que me consome", confessou, os olhos ardendo com uma mistura de medo e desejo. "Não vou fugir", respondi. "Estarei aqui, mesmo quando você se perder." Aquele momento quebrou algo dentro dele. Um sorriso tímido surgiu, sincero, e eu soube que, apesar da luta, ele estava tentando. Mas a maldição não descansava. Naquela mesma noite, a sombra surgiu com força. Ele se trancou no quarto, o ar pesado com uma energia densa. Ouviu-se um grito, seguido por silêncio absoluto. Corri até lá, meu coração na garganta. Bati na porta. "Abra, por favor." Ele não respondeu. Quebrei a porta com o ombro, e o encontrei no chão, olhos negros brilhando, corpo tomado por uma fúria que não era dele. "Eu não sou mais eu", ele disse com voz distorcida, um sussurro sombrio que cortava a alma. Eu me ajoelhei ao lado dele, segurando sua cabeça, tentando ancorar aquele homem que amava. "Você não está sozinho. Eu sou sua luz." No instante em que nossos olhos se encontraram, algo mudou. A sombra recuou, deixando-o exausto, mas presente. Ele me abraçou forte, como se eu fosse sua salvação. Naquele abraço, promessas foram feitas, de luta, de esperança, de um amor capaz de vencer até a mais cruel das maldições. Eu acreditava nisso. Porque quando se ama, até o impossível parece possível. Amanhã trouxe um silêncio pesado, como se o mundo inteiro segurasse a respiração. Ele estava diferente. Mais vulnerável. Menos carrasco, mais homem. Decidimos enfrentar juntos o que quer que fosse aquela maldição. Passamos dias vasculhando antigos manuscritos, buscando respostas em livros empoeirados e histórias esquecidas. Eu cuidava dele, e ele começava a se abrir, revelando pedaços da sua alma que nem ele sabia que existiam. Numa dessas noites, ele me contou sua história. Como, quando criança, perdeu sua mãe para a mesma sombra que agora tentava dominá-lo. Como o pai o criou com rigor e distância, temendo a maldição que corria no sangue. "Eu sempre temi que o amor fosse fraqueza", ele confessou, "mas você me mostrou o contrário." Aquelas palavras queimaram no meu peito, e eu o beijei com uma paixão que sabia ser cura e desafio ao mesmo tempo. Nosso amor crescia, forte e feroz, mas a sombra espreitava. Então,
Numa noite, a escuridão venceu a resistência. Ele desapareceu. Procurei por ele em todos os cantos do castelo, no jardim, na floresta. Nada. A dor da perda me atingiu como um golpe mortal. Mas eu sabia que ele não desistiria. E eu também não. Porque o amor verdadeiro é uma chama que nem a escuridão consegue apagar. A ausência dele transformou o castelo em um labirinto de sombras e memórias. Cada corredor parecia ecoar sua falta, cada quarto carregava o perfume dele, um misto de terra molhada e algo amargo, como se a própria casa chorasse sua partida. Passei dias sem sair, presa entre as paredes frias e a dor quente que consumia meu peito. As noites eram as piores. O silêncio era quebrado apenas pelo vento que sussurrava segredos antigos pelas janelas fechadas. Eu precisava encontrá-lo. Não podia permitir que a sombra o engolisse por completo. Na manhã cinzenta que sucedeu sua fuga, encontrei um bilhete amassado no chão do seu quarto. A caligrafia tremida dizia apenas: "Procure onde a sombra nasceu." Meu coração disparou. Eu sabia onde. A Torre da Névoa. Sem pensar duas vezes, juntei forças e parti, cavalo relinchando sob a chuva fina, como se o céu chorasse comigo. A floresta parecia viva, os galhos arranhavam minha pele como mãos invisíveis tentando me deter. Mas minha vontade era mais forte que o medo. Cheguei à torre, agora mais sombria, como se ela mesma respirasse o desespero. As pedras úmidas estavam frias sob minhas mãos, o ar pesado com mistério e perigo. Subi as escadas em espiral, cada degrau um desafio, cada suspiro um grito contido. No topo, uma porta antiga, trancada. Coloquei a mão na madeira gasta, senti um arrepio. Era a mesma porta que ele havia trancado meses atrás, quando tentou esconder o monstro que carregava dentro. Ouvi um sussurro. "Não tenha medo." Era a voz dele. Com o coração em pedaços, empurrei a porta. Lá dentro, encontrei um cenário que parecia tirado de um pesadelo. O chão coberto de velas apagadas, paredes cobertas por símbolos antigos e, no centro, ele, em meio à escuridão, lutando contra uma figura sombria, sua própria sombra manifestada em forma humana, monstruosa, grotesca. Seus olhos estavam desesperados, a voz um sussurro rouco. "Vai me destruir." Corri até ele, ignorando o medo que me congelava. Coloquei as mãos em seus ombros, senti seu corpo tenso. "Eu não vou deixar." A sombra riu, um som frio e cortante, e avançou. Ele gritou, um som que dilacerou minha alma, e tentou afastar a figura com toda a força que lhe restava. Mas ela o segurava firme, arranhando, puxando, querendo devorá-lo por completo. Então, fiz o que nunca imaginei. Fechei os olhos e me joguei contra a sombra. Um choque percorreu meu corpo, uma energia fria que me gelou por dentro. A sombra tentou me empurrar, mas minha vontade era uma muralha. "Você não é nada sem ele." Gritei com toda a força do meu ser. Senti a sombra vacilar. Ele aproveitou. Com um grito desesperado, abraçou-me, buscando força. Nossos corpos se entrelaçaram no meio daquela batalha de luz e escuridão. Eu sentia o calor dele invadindo minha alma, enquanto a sombra tentava rasgar tudo. O amor, eu percebi, era nossa arma mais poderosa. A sombra gritou mais uma vez, como se estivesse sendo dilacerada, e então desapareceu numa nuvem de fumaça negra. Ele caiu em meus braços, exausto, mas vivo. "Você salvou minha alma." Eu nunca duvidei. Ficamos ali, no silêncio que sucedeu à tempestade, nossas respirações se acalmando, nossos corpos se buscando. Ele me beijou com uma urgência doce, como se quisesse marcar cada pedaço meu, e eu retribuí com toda a paixão contida no meu ser. Quando finalmente nos separamos, ele sussurrou: "Eu te amo. Mais do que o medo, mais do que a dor." Lágrimas escorreram pelo meu rosto. "E eu você. Para sempre." Naquele momento, soubemos que juntos éramos invencíveis. Porque o amor verdadeiro não apenas cura, ele transforma,
ele salva, ele renasce das cinzas. E a partir dali, o castelo não seria mais um lugar de sombras, mas de luz, esperança e uma paixão que nenhum monstro poderia destruir. O sol despontava timidamente no horizonte, tingindo de dourado as pedras frias do castelo. Depois da batalha, um silêncio sereno tomou conta do lugar. Não era mais o silêncio pesado da ausência ou do medo, era o silêncio que antecede a esperança. Ele estava ali, comigo, inteiro, embora ainda marcado pela luta. Seu olhar não era mais sombrio, mas carregava uma luz intensa, profunda, que só quem enfrentou a escuridão pode ter. Caminhamos juntos pelo jardim onde tudo havia começado. As rosas vermelhas floresciam com mais vigor, como se tivessem sentido a transformação que havia acontecido em nós. Ele parou, segurou minha mão e olhou profundamente nos meus olhos. Você foi minha luz no abismo, disse com a voz trêmula, a única que me fez acreditar que podia amar de verdade. Senti o calor da sua mão contra a minha, a pulsação acelerada, o mundo girando em torno do momento que estávamos vivendo. Eu pensei que nunca seria capaz de sentir isso, respondi. Mas você me ensinou que o amor pode nascer dos lugares mais inesperados. Ele sorriu, um sorriso que iluminou cada canto do meu coração. Então, lentamente, me puxou para perto, os corpos colados, a respiração misturada. Nos beijamos sob o céu claro da manhã, um beijo que era promessa, redenção e começo. Vamos reconstruir tudo, ele murmurou contra meus lábios, tudo o que a sombra tentou destruir. E assim fizemos. Cada dia depois foi uma vitória, uma construção de amor e confiança. Ele, o homem frio e arrogante que jurou nunca me amar, tornou-se meu guardião, meu amante, meu companheiro. Eu, a menina que foi entregue a ele como um fardo, tornei-me a mulher que o salvou e que foi salva por seu amor. Naquele castelo antigo, entre paredes que testemunharam dor e luta, floresceu uma história de amor que parecia impossível, mas que era tão real quanto o bater dos nossos corações. Porque no fim, o que parecia um conto de fadas distorcido, revelou-se a mais pura verdade. Você acha que vai me odiar, mas acaba me amando. E o amor, quando é verdadeiro, pode vencer qualquer escuridão. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos e compartilhar com quem você acha que vai amar esse romance intenso. Conte pra gente nos comentários qual parte mexeu mais com você. A sua opinião é muito importante para a gente. Obrigado por estar aqui, e até a próxima história.